Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos para o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, e sem demora vamos lá. Fala sobre a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo, enviados pela igreja Antioquia, pregaram em Chipre e Elimas, o encantador. Ora, na igreja Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, disseram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, o nome do homem como era, que estava com o pré-cônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Quem chamou? Sérgio Paulo, né? O homem sensato. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o pré-cônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, vocês viram aqui? Saulo é o que se converteu, que perseguia, chamado Paulo, porque também o nome dele foi mudado, né? Cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo do engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Gente, uma pausa. Veja como o Espírito Santo usava Paulo, né? Que era Saulo antes de Paulo. Seu nome ficou como Paulo. Ele que perseguia os filhos de Deus e hoje cheio do Espírito Santo, né? Ele pregava, falava, né? Sobre o ministério de Jesus, sobre a palavra de Deus. E veja, né? Que ousadia Deus dava a ele, o Espírito Santo, para que ele falasse com autoridade contra os espíritos. Na verdade, espíritos maus. E assim ficou cego, né? O Elimas. Então o pré-cônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia à oposição dos judeus. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem que o título fala sobre a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo. Então aqui foi a primeira viagem dos dois, de Barnabé e Saulo, enviados pela igreja Antioquia, pregava em Chipre, onde também Pedro pregava, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. E o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, à oposição dos judeus. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, a Panfilha, na Panfilha, né? É um lugar. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Ó Deus deste povo de Israel, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim.
Viu de onde era Saul? E tendo deposto a este, levantou-se-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus, condenando cumpriram as promessas, as mesmas palavras dos profetas, que se ouvem ler todos os sábados. E, se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E isso Paulo conhecia muito bem, né? Porque Paulo viveu isso daqui, né? Contra Jesus, né? Então, assim, ninguém mais com autoridade de falar sobre esse assunto, no momento de pregar, falando sobre esse tintim dessa história, digamos assim, seria como Paulo, né? Porque Paulo estava lá do outro lado, até que ele passou para o nosso lado, né? Que Deus trouxe. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, fala o Deus assim: Dar-vos-eis as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Davi também, né? Porque era homem, né? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou, Jesus. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que, por este, se vos anuncia a remissão dos pecados e de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admiráveis, e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias. Obra em que de modo algum creereis, se alguém vô-la contar. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que lindo, quase toda a cidade. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eita, povo difícil, viu? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Quer dizer, já deu um ministério, né? A Paulo, deu uma missão. Os gentios, Deus quando chama, ele já determina qual é a missão, né? Ele já vai dizendo. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos.
Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que benção, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, né, gente? Porque eles também estavam pregando, estavam passando por tudo aquilo que Pedro, João e os outros já estavam passando, né? Barnabé, Saulo e os demais discípulos que também pregavam nessa época, né? Então aqui nós podemos ver que mesmo que você hoje esteja pensando, eu tenho pecado, eu fiz algo de errado, olha, arrependa-se, né? Peça perdão, se arrependa diante do Senhor, né? E se endireita, vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer tudo em seu tempo, né? Você não pode ler muito, mas ler um trechinho todos os dias. Ora, é importante conversar com Deus, orar, né? Durante o dia, 1, 2, 3, quanto você quiser, né? Eu constantemente vivo falando com o Senhor, até de olho aberto, em silêncio, voz alta, onde eu ando, sempre conversando com o Senhor. Eu sei que Ele nos ouve e nos escuta, né? Assim como todos nós, como esse povo já precisava de oração, nós precisamos hoje de oração. Devemos orar por tudo e por todas as coisas em nossas vidas, né? Seja ela relacionada a tudo que nos remete, né? Digamos, estamos vivenciando um ano político, devemos orar pelo governo para que Deus coloque a mão, né? Não devemos desejar o mal, mas devemos desejar a saída, né? De não entrarmos em coisas ruins, de nós não padecermos por escolher errado, né? Por estar na escolha errada. Então, gente, a gente deve orar. Daniel orava. Daniel passou por vários governos, vários impérios, mas ele fazia o seu trabalho diante do Senhor, ele fazia como para o Senhor e orando, né? Por isso que Deus livrava ele de todos os males, de todos os governos que passavam, Deus livrava, né, Daniel. Então devemos ser assim como Daniel, né? Pedir a Deus para nos livre, né, de todo mal. Seja, não só do governo que eu estou falando, não, é só um exemplo que eu dei, mas seja no trabalho, na rua, onde estiver, numa viagem, né? Um alimento, abençoa o alimento que come, água que come, até algum objeto que a gente faça tem que prestar atenção, né? Que a gente deve ter, louvar a Deus em todas as coisas, nos mínimos detalhes, até mesmo se você fabricar uma caneta assim, ó, que seja para o Senhor, seja para a glória do Senhor. Se tiver alguma coisa que seja contra o Senhor, que seja dando valor, que não seja ao Senhor, não faça não. Faça não, porque isso entristece o Espírito Santo, né? A gente fica triste quando acontece, imagina o Espírito Santo. Então, a gente deve corrigir enquanto é tempo, né? A gente deve prestar atenção no que faz, nos mínimos detalhes, porque o Espírito Santo de Deus está a nós ver todas as coisas, tudo que a gente faz, tudo que a gente anda, né? E o Espírito Santo de Deus permitiu Saulo falar com essa autoridade, Paulo falar com essa autoridade, porque Paulo tinha conhecimento, ele tinha, como se diz, a propriedade nesse assunto, porque ele viveu contra os cristãos, viveu contra Jesus. Então, quando ele falou aqui da perseguição, da morte, da ressurreição, ele falou, né, qual era a descendência que Jesus vinha de Davi, porque Davi padeceu e Jesus veio, morreu, ressuscitou sem corrupção. Então, e a partir de que eles eram perseguidos, os judeus perseguiram, ele não aceitava, e Deus, Jesus mandou ele falar aos gentios, então ele tinha propriedade nisso, porque ele, como um gentil, Saulo como um gentil, digamos assim, ele perseguiu os judeus, perseguiu outras pessoas que criam em Deus e criam em Jesus, né? E hoje hoje que eu digo assim aqui, nessa época aqui, ele tinha como é que eu digo, essa propriedade de palavras e de consciência e de experiência e de fatos, não somente fatos e palavras, mas de pura verdade do que viveu, né? E eu acho que aquilo massacrava mais ainda Paulo, como ele diz lá na frente, né? Porque ele viveu os dois lados, né? Ele viveu o anterior, que era perseguindo, e isso eu acho que consumia ele, e eu sei que o amor de Deus era maior na vida dele, e por ele ver que os judeus o rejeitavam, isso feria Paulo com certeza, feria. Então imagine, né, o quanto o Espírito Santo desejava salvar, curar as pessoas através, né, de seus discípulos, como fez através de Jesus, e as pessoas o rejeitam, né? Então devemos ter sabedoria, não devemos ficar com raiva, né, por alguém nos trazer uma correção, nos trazer alguma coisa de boa vinda da palavra de Deus, mas devemos estar
devemos aceitar. Se ela é pura, é reta, devemos receber e aceitar, né? A palavra de Paulo era pura e reta porque era a vida de Cristo que estava fluindo na vida dele, na boca dele, nas palavras de Barnabé, Paulo, Pedro, João, todos que estavam cheios do Espírito Santo, né? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu amei, eu gostei. E Deus possa vos abençoar. Concentra, lê de novo, lê Atos dos Apóstolos. Não espera por mim não, próximo sábado, domingo ou um dia na semana. Vai lendo aí, vai continuando lendo, porque quando a gente lê junto aqui, você vai estar mais ciente, né, para poder, né, dialogar comigo aí no vídeo e ler e entender melhor. Deus possa abençoar vocês e o Espírito Santo dê capacidade para vocês tudo aquilo que necessitarem, em nome de Jesus. Beijinho.